Lucas, capítulo 15. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos meditar na parábola do filho pródigo, mas a gente vai ler o capítulo todo. E eu quero a sua atenção nessa noite, porque nós estamos meditando em uma série de mensagens nas parábolas do Senhor Jesus Cristo, aprendendo a partir do método original de ensino de Jesus. Ele utilizava as parábolas como a sua ferramenta principal de ensino, seu método principal de ensino, e nós estamos estudando as principais parábolas de Jesus e aprendendo com elas. Hoje nós vamos à parábola dos filhos perdidos, na verdade, né? Ela é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas o nome apropriado para ela é a parábola dos filhos perdidos. E nós vamos entender por quê. Na verdade, ela está dentro de um container, né, de outras duas parábolas, de outras três parábolas, na verdade, né, a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola dos filhos perdidos. Né? Elas estão dentro do contexto e elas é que nós vamos ler ao longo desse início de mensagem. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Lucas, capítulo 15, do verso 1 em diante. Nós vamos ler agora. O texto diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, aproximavam-se de Jesus. Tá? Mas os fariseus e os escribas criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando encontra, coloca sobre o ombro, cheio de alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou: que era aquilo? Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento, atrai a nossa atenção, nós queremos te ouvir. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então, meus queridos, como eu havia dito aos irmãos, nós estamos meditando na parábola do filho pródigo. E esta parábola, ela é bastante conhecida porque ela é chamada em algum momento da história como a parábola dentro, ou melhor, o evangelho dentro do evangelho. Porque ela basicamente ela condensa toda a mensagem do evangelho dentro desta única mensagem, desta pequena parábola. Jesus Cristo está num processo de ensinar os elementos do reino, aquilo que ele está apresentando como o comportamento das pessoas que vivem no reino ou que vão viver no reino. E então é importante entendermos que essa parábola ela está dentro de um contexto maior de eventos que estão ali numa discussão entre Jesus e os fariseus e os escribas. Você percebe que lá no comecinho da parábola, o texto começa dizendo que os escribas e os fariseus estavam criticando Jesus porque os pecadores e os publicanos se aproximavam de Jesus. E então Jesus conta algumas parábolas para esses homens a fim de fazer com que eles entendessem o porquê Jesus estava fazendo ali. Jesus estava apresentando àquelas pessoas o modo de vida do reino, um modo que é baseado em compaixão e graça pelos perdidos. E essa compaixão e graça pelos perdidos incomodava o status quo da liderança religiosa e Jesus tinha comunhão com essas pessoas. E essa comunhão era demonstrada por uma prática que aparentemente era bastante irritante para aqueles homens. Jesus gostava de sentar e comer e beber com esses homens. Jesus tinha comunhão com aquelas pessoas. Jesus se assentava com aquelas pessoas, batia papo com elas, conversava com elas, as conhecia e permitia ser conhecido por elas. Jesus tinha comunhão com aquelas pessoas que eram tidas pelas pessoas em geral, pela religiosidade em geral, como pecadores e publicanos, que eram basicamente o grupo de pessoas mais odiados ali. Basicamente, são dois grupos aqui. Primeiro, os publicanos, são os traidores, são aqueles que trabalham para o Império Romano, são aqueles que cobram impostos do povo de Israel, são israelitas que cobram impostos de seus próprios irmãos, de seus próprios patrícios, para alimentar a máquina do Império Romano, aquela máquina que oprimia eles. Então, eles eram tratados pelos demais judeus como basicamente traidores da nação, por isso eram odiados pelas pessoas, por isso a presença deles incomodava. Obviamente que muitos desses publicanos utilizavam da sua posição para extorquir as pessoas, para oprimir as pessoas, para trazer flagelo para as pessoas, mas, em certo sentido, a principal razão pela qual as pessoas odiavam os publicanos é porque eles trabalhavam para o opressor, trabalhavam para o inimigo. E, do outro lado, você tem ali o que chamam de pecadores. Basicamente, é todo mundo que vive uma vida desregrada, vive uma vida dissoluta, vive uma vida fora dos padrões, fora das regras. Então, basicamente, você tem aqui prostitutas, pessoas que viviam nas regiões de baixo meretrício da cidade, nas regiões onde os ladrões, onde os assassinos, as pessoas que estavam fugindo da lei se escondiam. Eram essas pessoas que ouviam Jesus e se encantavam pelas palavras de Jesus e eram impactadas pelas palavras de Jesus. Porque o texto nos dá a entender, ao longo de toda a narrativa de Lucas, especialmente desse bloco aqui, envolvendo ali o capítulo 12, 13, 14, 15 até o 16, que nós já fizemos um resumo na semana passada, sobre essa sequência de textos e de eventos em que Jesus vai debatendo ali com os fariseus. O que o texto dá-nos a entender é que essas pessoas ouviam Jesus e elas eram transformadas pela mensagem de Jesus. Jesus não só participava com essas pessoas, Jesus tocava no coração dessas pessoas. A mensagem de Jesus era anunciada de modo que a vida daquelas pessoas era transformadas, eram impactadas. As pessoas não continuavam suas vidas da mesma forma depois de sentar e comer e beber com Jesus. Depois de passar um tempo com Jesus, as suas vidas eram tocadas, eram transformadas, eram de fato, elas eram incomodadas no seu pecado, no seu comportamento errado. Não é à toa que muitas dessas pessoas vão se transformar e vão se tornar seguidores de Jesus, participando de alguma forma dentro de todo o processo do ministério de Jesus. Contudo, esse costume de Jesus irritava aqueles homens. E esse costume de festejar com essas pessoas, aparentemente, é o que mais irritava
aqueles homens, que mais irritava aqueles publicanos, ou melhor, aqueles escribas e os fariseus. Então, de um lado, você tem esse grupo de escribas e fariseus irritados com aquele comportamento. Do outro lado, você tem pecadores que estão sendo tocados, estão sendo transformados pela mensagem de Jesus. E Jesus está ali no meio daquela história e ele está tentando tocar ambos os corações. Ele está tentando transmitir uma mensagem para ambos os corações. E você vai perceber que, em certo sentido, os dois filhos estão aqui representados. Você tem nos publicanos e nos pecadores um filho sendo representado e nos escribas e fariseus um outro filho também sendo representado. E Jesus participava com essas pessoas e ele está ali apto, ou melhor, está desejoso de tocar o coração desses dois grupos, dessas duas pessoas. E nesse sentido, então, Jesus conta 3 parábolas. Ele conta primeiramente a parábola da ovelha perdida, que vai do verso 3 ao verso 7. Depois ele conta a parábola da moeda perdida, vai do verso 8 até o verso 10. E ele finaliza com a parábola dos filhos perdidos. Nas 2 primeiras há um padrão narrativo, e um elemento muito importante se perde, e o proprietário desse elemento faz de tudo para encontrar esse elemento. O pastor deixa as 99 ovelhas no pasto e segue em busca daquela que se perdeu, e aquela que perde, a mulher que perde a moeda, a dracma é uma moeda, é um tipo de moeda, né, como se fosse a contagem, né, porque no português, ou melhor, no português não, na nossa tradição no Brasil, as moedas elas têm valores, né, então nós temos os centavos, 5 centavos, 10, 20, então a dracma, na verdade, se fosse um conjunto de valores, né? Nos Estados Unidos, talvez seja mais comum, porque lá eles chamam moedas por títulos, né? Então, a moeda de 25 centavos ela tem um nome, a moeda de 50 centavos ela tem um outro nome, né? Então, lá na cultura aqui, a dracma é uma moeda importante, é um valor muito alto para ser desperdiçado e para ser perdido. Então, aquela mulher faz de tudo, ela tinha 10 dracmas, ela perde uma e faz de tudo, ela varre a casa, levanta os móveis, ela acende a candeia, olha em todos os cantos da casa até que ela encontra. E tem um elemento em comum entre as duas. Melhor, nas 3 parábolas esse elemento está presente, mas nessas duas, dentro do padrão, ele se torna muito semelhante. Algo se perde, algo é encontrado, há um esforço para se encontrar e depois há festa. Aquele que encontra faz uma festa, chama os amigos e festeja, porque algo importante, algo bom aconteceu, algo que traz alegria ao coração aconteceu. O que estava perdido foi encontrado. O que estava fora da vista voltou à vista. O que estava longe, voltou a ficar perto. Então, em certo sentido, a audiência de Jesus começa a se identificar com aquilo, eles começam a entender o que Jesus está falando, eles começam a perceber que realmente é motivo de alegria quando você encontra algo que está sendo perdido. Tanto que no texto, Jesus diz, em 2 pontos, ele vai dizer: digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que precisam de arrependimento. E depois, no verso 10, ele vai dizer: e eu vos digo, assim há mais alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, Jesus faz esse comparativo direto e as pessoas entendem que ele está ali atrás daqueles pecadores, conversando com aqueles pecadores, tendo comunhão com aqueles pecadores, a fim de que eles possam se aproximar do reino dos céus, que eles possam se tornar amigos do reino dos céus. E toda vez que uma daquelas pessoas começa a ser impactada e se aproxima de Jesus, como o texto começa a dizer lá no primeiro verso, ele diz que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus. Publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus. Então, naquele momento, Jesus diz: isso é motivo de alegria. Pecadores estão se aproximando do reino. Novos amigos para o reino estão sendo feitos. É uma expressão também que a gente já usou em outras mensagens, porque está dentro desse contexto maior aqui. Jesus está fazendo amigos para o reino. Isso é motivo de alegria, e ele afirma que nos céus há alegria, nos céus, diante de Deus, diante dos anjos do Senhor, há alegria, há festa, toda vez que um pecador se aproxima do reino. E ao celebrar a comunhão com aqueles pecadores arrependidos, Jesus sinalizava a festa que os céus fazem quando pecadores se arrependem. E essa celebração sinalizava não apenas a festa que estava acontecendo espiritualmente nos céus, mas uma festa que já está prometida ao povo de Deus por intermédio dos profetas. Acompanhe comigo a leitura de Isaías, capítulo 25, do verso 6 ao verso 9.
Isaías, capítulo 25, do verso 6 ao verso 9. Esse é um bloco de Isaías, onde Isaías tem diversas visões sobre o reino futuro, sobre esse reino dos céus que Jesus está anunciando, que ele está implantando e implementando esse reino que nós ansiamos que esteja completamente instaurado em nosso meio. E Isaías nos diz o seguinte, Isaías, capítulo 25, do verso 6 ao verso 9. Neste momento, o Senhor dos Exércitos dará a todos os povos um rico banquete, banquete de vinhos envelhecidos, de comidas gordurosas, com tutano, e de vinhos envelhecidos bem puros. Neste monte ele destruirá o manto que cobre todos os povos e o véu que está sobre todas as nações. Aniquilará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo. Porque o Senhor disse, naquele dia se dirá, este é o nosso Deus, temos esperado nele para que nos salve, este é o Senhor, temos esperado nele, nós exultaremos e nos alegraremos na sua salvação. Deus já havia prometido ao povo uma grande festa, à medida em que o seu reino fosse sendo instaurado e apresentado e estabelecido. O povo já devia estar ansioso por ver que o Messias estava entre eles, esse reino estava próximo. Jesus vem anunciando, o reino dos céus está entre vós. E eu estou implantando o reino dos céus, e é necessário que todos os povos venham para o reino dos céus, porque o Senhor reunirá de todas as nações o seu povo e fará uma grande festa com eles. Então Jesus já estava sinalizando essa festa ao participar daquele momento de comunhão com aqueles pecadores que estavam se arrependendo. Jesus comia, bebia e festejava com pecadores porque eles estavam se arrependendo. E aqui apenas um parêntese, eu acho que não é necessário, mas não podemos perder a oportunidade. Jesus aqui não está usando a desculpa da evangelização para se enfiar ou se meter naqueles lugares onde não é apropriado para o cristão ou para o crente estar. Jesus está ali anunciando o evangelho e as pessoas estão sendo tocadas pelo evangelho. Então, Jesus não está dando desculpinha aqui para participar daquele lugarzinho em que você sabe que não é o local apropriado. Na verdade, Jesus está fazendo aqui um processo de evangelização, obviamente, no meio daquelas pessoas, contudo, ele está tocando corações. Ele não está ali para aproveitar o local, ele não está ali para aproveitar o ambiente ou para usar de desculpa para estar no meio daquele povo ali apenas para experimentar aquele ambiente. Ele está lá, de fato, tocando corações. Então, Jesus comia e bebia e festejava com pecadores, porque eles estavam se arrependendo. Mas os fariseus, embora conhecessem a verdade, embora conhecessem a palavra do profeta, teimavam em não entender o que Jesus estava fazendo. Por isso, Jesus vai contar a última parábola, a parábola dos 2 filhos perdidos. Como eu já disse aos irmãos, a parábola é bastante conhecida pelo título A Parábola do Filho Pródigo. Inclusive, é o título que nós utilizamos para anunciar a mensagem desta noite. Contudo, o melhor título, o melhor nome para essa parábola é a parábola dos 2 filhos perdidos. Então, Jesus começa dizendo o seguinte, olha, disse mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então, o pai repartiu os seus bens entre eles. Essa divisão de bens em vida era possível, tá? A lei dos judeus, a lei antiga, permitia, ainda hoje a nossa lei permite que haja divisão da herança em vida, né? Você pode, na verdade, repartir o quinhão ali. Contudo, no Oriente Antigo, na lei do povo judeu, a tradição, o correto seria esperar, obviamente, a morte do patriarca. Então, o filho mais velho receberia uma porção maior, como nós já vimos em um outro momento, naquele momento em que nós temos aquela parábola que é antecedida pelo jovem que se apresenta diante de Jesus e diz, Senhor, determina que meu irmão partilhe a sua herança comigo. E então, nesse processo, era necessário que o irmão mais velho recebesse uma maior porção, porque ele é o filho mais velho, então provavelmente ele receberia algo em torno de 2/3, como são só 2 irmãos aqui, você dividiria os bens do pai em 3 terços, né? 1/3 ficaria para o filho mais novo, 2/3 para o filho mais velho. Contudo, se o pai percebesse ou notasse de alguma forma, o patriarca, para evitar uma disputa entre os irmãos, uma disputa que pudesse vir a ter morte, pudesse ter perda de vida, o pai poderia, em vida, fazer essa divisão. Contudo, ainda que ele tenha feito a divisão, ele continua sendo
o proprietário dos bens. Ele continua sendo o administrador dos bens, ele continua podendo dispor dos bens e fazer com os bens aquilo que ele bem entender. E os herdeiros, ainda que já tenham a sua parte, não podem dispor daqueles bens da maneira que eles entenderem, da maneira que eles quiserem. Então, nesse sentido, essa divisão era possível, mesmo antes da morte do patriarca, mas isso só aconteceria se o patriarca estivesse antevendo uma disputa pela herança entre os filhos. Alguns versos antes, eu comentei, alguns versos antes, lá no capítulo 12, no verso 13, alguém entra na multidão, levanta e diz lá a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Está lá no capítulo 12, no verso 13. Provavelmente Jesus está usando os elementos de todo aquele contexto em que ele estava discutindo com os fariseus e com aquelas pessoas e vai montando essa história a fim de que todo mundo consiga entender a mensagem por completo. E então Jesus, talvez lembrando desse momento em que o rapaz se levanta e pede para que ele faça a divisão da herança, ele introduz aqui, dentro da sua história, essa parte da narrativa da divisão da herança. Contudo, voltando à história aqui, embora o patriarca pudesse fazer isso, a divisão não lhe tirava o domínio sobre os bens. Ele continuava podendo dispor, os bens ainda eram da sua administração. Contudo, no verso seguinte, Jesus vai dizer o seguinte: poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. Algumas traduções, algumas das nossas traduções em português, vão dizer que o moço vendeu tudo o que tinha e partiu para uma outra terra. O que dá a entender aqui é que ele pegou a parte da sua herança, embora já tivesse sido lhe dada a herança, tivesse sido feita a divisão da herança para ele, ele ainda não podia dispor desses bens. Mas então o que ele faz? Ele passa por cima da autoridade do pai, pega aqueles bens, negocia aqueles bens, pega o resultado desse negócio e vai embora. Então, o filho mais jovem passa por cima da autoridade do pai, pega a sua parte, vende e vai embora. E essas ações do jovem, para o leitor, eu fico aqui imaginando, quando a gente vai estudando e vai vendo as explicações dos entendidos do texto, dos exegetas do texto, a gente vai imaginando, começa a imaginar como é que foi a reação. Provavelmente, quando Jesus disse isso, poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou todos os seus bens. Com certeza, a sua audiência deve ter feito assim. Deve ter havido um grande susto na audiência. Por quê? Porque com essa ação, o que o jovem está dizendo com essa sua ação? Primeiro, ao passar por cima da autoridade do pai e dispor dos bens, ele rompe os laços com o pai. O que ele está dizendo é: eu preciso dos bens, eu quero fazer algo com esse patrimônio que é meu, mas tem um empecilho no meio do caminho. Quem é o empecilho? O pai. Então, a partir de hoje, para mim, meu pai está morto. Porque ele só poderia entrar na administração do bem, ele só poderia tomar posse do bem, ele só poderia negociar esses bens se o seu pai já estivesse morto. Então, muito provavelmente, ele fez algum estratagema, ele arrumou algum comprador que acreditou na história dele, ele inventou uma história dizendo: olha, meu pai está morto, compra aqui os meus bens, compra aqui a minha parte da herança e me dá o dinheiro que eu quero ir embora daqui. Então, essa é a primeira coisa que ele diz com as suas ações. Ele considera o seu pai morto. A segunda coisa que ele diz é que, ao vender os seus bens, ele não apenas considera o pai morto, mas ele rompe os laços com a família. Porque a família judia, ela vem num processo de estruturação de clãs. Ainda que tivessem 2 filhos e 2 braços familiares fossem sendo desenvolvidos, obviamente cada um ia casar, ia ter os seus descendentes, aquele patrimônio, todo aquele patrimônio que foi juntado pelo pai e dividido pelos filhos, aquilo faz parte daquele clã. Aquilo dá uma identidade ao clã. É só a gente lembrar lá, Abraão, Isaac e Jacó. As propriedades de Abraão foram passadas para Isaac, as propriedades de Isaac foram passadas para Jacó, as propriedades de Jacó foram passadas para seus filhos. Então, a propriedade, a terra, o bem que é da família é passado de geração em geração. A família vem carregando aqueles bens como um simbolismo de uma continuidade familiar, de uma identidade familiar. Quando aquele jovem pega aqueles bens e vende para um terceiro, o que ele está dizendo? A minha família, para mim, está morta. Eu não tenho mais ligação com essa família. A família não significa nada para mim. A terra, que era o laço daquela família, com a posse da terra, e o judeu há uma coisa muito importante com a questão da posse da terra, tudo que eles sempre sonharam na vida foi ter terra, é ter uma terra para eles. Eles, quando são tirados da terra, eles choram com saudade da terra, e aí esse moço
pega a terra que é do seu pai, que lhe foi dada por herança, ele vende para outro. Ele não cultiva a terra do pai, ele não dá continuidade na herança do pai. E o que deveria ser passado para uma próxima geração, dizer para o seu filho, olha, essas terras foram do seu avô, que antes do seu avô foi do seu bisavô, e antes do patriarca, e assim por diante, assim como os pais, o povo chama pelos seus patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, e assim sucessivamente, aquela família tradicionalmente diria, olha, essas terras foram do seu pai, antes foram do seu avô, antes do seu bisavô, e assim por diante, traçando uma história, talvez até o momento da volta do exílio. Nós vimos quantas vezes aqui, no início dos evangelhos, a genealogia de Jesus sendo traçada, dizendo exatamente como é que aquela família foi sendo formada ao longo do tempo. Então, para eles, há uma importância muito grande nisso. E quando aquele moço vende essa terra para outro, o que ele está dizendo é, a minha família não importa nada para mim, eu corto laços com elas. Aquele jovem não apenas considerava o pai morto, mas ele considerava a família morta também. E a terceira coisa que ele diz é que, ao ir para uma terra distante, ele rompe laços com o seu povo, ele rompe laços com os judeus. Lembre-se da história dos judeus, tudo que o judeu quer é a sua terra. Tudo que eles sempre ansiaram foi a promessa de Deus de uma terra onde eles se assentariam, e uma terra onde eles estariam com o seu povo, com os judeus. E quando o texto diz que aquele moço vende a terra e vai para uma terra distante, o que ele está dizendo é, ele vai para o meio dos gentios, ele vai para uma outra nação, ele vai para uma nação estrangeira, ele vai para uma nação que adora outros deuses, ele vai para uma nação que tem outras culturas, ele vai para uma nação que tem outros modos, ele vai para uma nação que não está sobre a ordem da lei do Senhor. O que ele está dizendo ao seu povo é, não apenas meu pai está morto, como minha família está morta, mas como essa nação inteira está morta para mim. Ela não significa nada para mim. O que esse jovem faz aqui é um grande grito de independência. Eu quero viver a minha vida. E eu quero viver sozinho ela. Eu não quero viver ela ligada com ninguém. Eu não quero estar ligado a ninguém, eu quero viver sozinho. Eu me basto, eu sou o centro do meu universo, só eu é que importo. E ele segue a vida. E ele faz isso. Ele não diz nada para o seu pai, ele não diz nada para a sua família, ele não diz nada para o seu povo, ele dá basicamente ali uma banana para todo mundo e vai embora. E segue a sua vida. E as consequências para a casa do pai daquele moço devem ter sido abismais. Porque a partir do momento em que aquele jovem faz isso, o que a comunidade ao redor vai dizer? Bem, esse jovem é um ingrato, esse jovem é um pecador, esse jovem é um assassino, porque ele considerou o seu pai como um assassino, como morto, perdão. Esse jovem, ele está desrespeitando a lei do Senhor, ele está rompendo laços com o nosso povo, ele vai viver numa terra distante, ele é um indigno entre nós. Obviamente, toda essa humilhação cai sobre o pai. O pai é humilhado pela ação do seu filho. E naquela vila, certamente, todos falaram sobre aquilo. Mas a história prossegue, o jovem vai embora para uma outra terra, e nessa terra distante o texto vai dizer que ele gastou tudo que tinha, e de uma vida de uma forma dissoluta, de uma forma desregrada, sem controle. Daí vem o título da parábola, o filho pródigo, né? Pródigo é de gastador, é de desregrado, de alguém que não tem controle sobre os seus bens, né? Ele gasta descontroladamente. Então, aquele jovem vai viver a sua vida independente, ele busca ser feliz, para ele agora não há mais regras, não há mais uma estrutura patriarcal, ele não tem mais que dar respeito a um patriarca, ele não tem que mais dar respeito ao seu irmão mais velho, não existe mais aquela estrutura familiar, não existe mais lei do Senhor, ele está livre, independente, e aí ele gasta, ele aproveita, ele utiliza tudo que ele pode utilizar da criação do Senhor, da forma como ele quiser, da forma como ele achar melhor, dentro dos seus próprios paradigmas, dentro dos seus próprios padrões, dentro daquilo que é certo e errado para ele mesmo, ele define o que é bom e o que não é bom para ele. Contudo, ele vai rompendo laços e ele busca a felicidade insistentemente e em uma vida hedonista ele gasta tudo que tem atendendo apenas a si mesmo. Ele gasta tudo que tem atendendo apenas a si mesmo. Nada diferente de tempos atuais, em que uma sociedade hedonista e subjetivista que rompe com qualquer padrão de ética moral acima de si mesmo, não consegue viver nessa estrutura de subjetivismo individual,
nada diferente dos nossos dias, onde nós vemos de vez em quando alguém dizendo que o que importa é ser feliz, não precisa de regras, não é necessário haver nenhum tipo de estabelecimento de padrões. O que esse jovem faz não é nada diferente do que nós vemos tantas e tantas pessoas fazendo ao longo dos tempos, e nós vemos uma sociedade como um todo fazendo também. Afinal de contas, o importante é ser feliz. Se te faz feliz, não pode estar errado. Para aquele jovem, a felicidade era o seu paradigma. Ele estava feliz, ele não podia estar errado. Lá na casa do seu pai, ele estava infeliz, ele queria independência, ele segue a sua vida. Contudo, o tempo muda, o dinheiro gasta, ele acaba com o seu dinheiro. E se nós utilizarmos o contexto geral e maior do que nós já vimos, ele não usa os bens que ele tem para fazer amigos, a fim de que quando os bens lhe faltarem, esses amigos possam lhe socorrer, como nas outras parábolas em que Jesus fala, especialmente na parábola do administrador insensato, do administrador astuto, né, na verdade. Então, nesse sentido, ele gasta todos os seus bens e ele agora está sozinho. Ele gastou todos os seus bens, ele rompeu todos os laços, ele não fez nenhuma ligação com a sua família, ele rompeu tudo e agora ele está sozinho. Ele construiu para si um inferno. Agora ele está desamparado, sozinho, sem posse, sem família, sem amigos, sem terra e infeliz. Tudo isso é a realidade dele agora. E o que lhe sobra é depender de um estrangeiro. E aí, para um judeu, aqui eu vou sempre tentar trazer você para dentro do contexto original, para que a gente possa entender o quão profundo é aquilo que Jesus queria dizer. Quando os judeus dependeram da boa vontade dos estrangeiros, o que aconteceu com eles? Lembre-se lá da passagem de Êxodo. Eles saem da sua terra, onde eles estavam acampados, vão ao Egito, a chamado de José, recebem a boa vontade dos egípcios por intermédio de José, passam a contar com a boa vontade dos egípcios por algum tempo, mas depois de um tempo, o que acontece com eles? Se tornam escravos. E com esse jovem, aparentemente, acontece quase a mesma coisa. Só uma pequena diferença, ele não se torna um escravo, mas ele passa a ter uma vida semelhante à de um escravo. Porque ele passou agora a contar com a boa vontade dos estrangeiros, com a boa vontade daqueles que estavam fora do pacto com o Senhor. E aí ele pede socorro e lhe é dado cuidar de porcos. E aqui, mais uma vez, Jesus acrescenta mais um elemento para dar mais a noção ao seu povo de que aquele jovem está no fundo do poço. O porco é um animal impuro para o judeu não toca no porco, ele não come porco, se tocar tem que fazer todo um processo de purificação. Há uma explicação para isso, você pode hoje em dia, em tempos modernos, tentar se questionar, mas por que a carne de porco é tão gostosinha? Por que tem essa... Existe um padrão, existe uma explicação dentro do contexto da lei do Senhor, para se estabelecer essa regra dietética. Há uma necessidade de estabelecer uma diferença entre o judeu e os outros povos. Há quem tente explicar também a questão dos porcos sobre uma questão de higiene mesmo, também é uma possível explicação, mas a explicação principal, e eu não vou aprofundar muito, eu vou deixar isso para um outro momento, especialmente em escola bíblica dominical, que a gente tem mais tempo para debater isso, mas basicamente é para distinguir mesmo. Tá? O judeu é aquele que não come porco, ele se distingue dos demais. Numa mesa, facilmente você conseguiria distinguir um judeu. Aquele ali não come porco, ele tem um processo de sentar, comer, um processo de chegar à mesa dele é diferente, então você vai perceber, ele vai se destacar no meio do povo. Basicamente, como Deus já está antevendo que o seu povo precisa se destacar no meio de uma massa igual. Então, basicamente a ideia é essa, mas aqui é uma ironia da parte de Jesus, não é bem uma ironia, mas Jesus demonstra que aquele jovem, que era basicamente o herdeiro de uma casa, o príncipe de uma casa, aquele que tinha todos os benefícios de uma casa, ele agora chega ao fundo do poço. E o que é fundo do poço para ele? Cuidar de porcos. E não apenas cuidar de porcos, ele chega tanto ao fundo do poço que ele deseja comer a comida dos porcos. E ele não consegue comer, porque o texto diz que ninguém lhe dava nada. Verso 16. Ninguém lhe dava nada. Ele renunciou a tudo que tinha para viver a felicidade segundo o seu coração e acabou sozinho. Acabou sozinho. Sem posses, sem pai, sem irmão, sem família, sem povo e agora sem dignidade. Sem dignidade.
Na busca pela felicidade pautada unicamente em si mesmo, o pecador se afasta da graça e acaba sozinho. Aquele moço vivia na graça. Ele vivia na graça do Pai. Ele tinha tudo que estava à disposição do Pai, dentro da casa do Pai. Ele renuncia a tudo aquilo. Renunciando a tudo aquilo, ele acaba sozinho, ele acaba infeliz, ele acaba sem dignidade. Deus derrama graça sobre todos nós, mas a nossa rebeldia e a nossa insensatez, o nosso desejo de viver unicamente pelas nossas próprias regras, não admitindo que Deus tem regras melhores para nós, nos leva a disputar alfarrobas com os porcos. O que esse jovem faz agora é disputar alfarrobas com os porcos. E aqui, apenas uma trívia, para você guardar aí para um momento de gincana bíblica em algum retiro que a gente ainda vai fazer, mas a questão é que há aqui uma distinção entre alfarrobas aqui. Existe uma alfarroba que é nutritiva, que é gostosa, que dava para as crianças comerem, né, era doce. Contudo, há um outro tipo de alfarroba que era dada para os porcos e não tem valor nutritivo nenhum. Então, basicamente, o que esse rapaz estava querendo ali, ele estava disputando, é aquelas bolachinhas sem gosto nenhum. Sabe aquelas bolachas que você vê que a gente come e é basicamente uma massa sem nenhum tipo de valor nutritivo? Era isso que ele estava disputando com aqueles porcos. Ele estava disputando algo que não tinha valor nenhum. E a sua desgraça era tamanha que ele desejava comer aquilo. E aí, então, o texto nos diz que ele cai em si. Como muitos acabam caindo em si quando estão lá no fundo do poço. Ele cai em si e diz, lá no verso 17, ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? E aí ele traça um plano para voltar para casa. E é interessante que o seu plano ele é bem bolado, é bem estruturado, e eu acho interessante porque o jovem representa, esse jovem, o irmão mais jovem aqui, né, o filho mais jovem, representa bem esse processo da conversão, porque perceba que ele cai em si, ele percebe a burrada que fez, ele percebe a bobagem que fez, e agora ele tenta traçar um plano para compensar a besteira que ele fez, ele tenta traçar um plano para restaurar o seu estado original e tentar restaurar também o seu pai, e ele tenta compensar o seu erro. E aí, quantos de nós, quando nós estamos nos deparando lá no fundo do poço do nosso pecado, nós olhamos para Deus e dizemos assim, bem, eu preciso voltar para Deus, mas eu preciso fazer alguma coisa para merecer voltar para Deus. E aí ele traça um plano. E o plano dele é, ele diz, vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele reconhece o erro, reconhece o seu pecado, reconhece que pecou contra Deus e pecou também contra seu pai. E ele diz, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O que ele quer agora é devolver ao seu pai. Ele quer trabalhar para o seu pai, produzir algo para o seu pai, receber o retorno financeiro ali que um empregado receberia, basicamente seria a alimentação, tá? Mas ele queria restituir a fraude que ele fez ao seu pai, o que ele fraudou ao seu pai, o que ele tirou do seu pai. Então ele traça esse plano, ele reconhece que pecou contra Deus, pois de uma tacada só ele afrontou pelo menos 2 mandamentos, o Êxodo capítulo 20, verso 12 e verso 13, honra teu pai e tua mãe, ele não honrou o pai e a mãe, desejando a morte do pai para poder ter acesso aos bens, e na sequência, o verso 13, ele matou, basicamente. O verso 13, o próximo mandamento é não matarás. E quando ele deseja a morte do seu pai, segundo Jesus Cristo no Sermão do Monte, não basta você matar alguém, mas se você desejar o mal, desejar no seu coração, você já assassinou a outra pessoa. Então Jesus está aqui estabelecendo um padrão. Esse jovem, de uma tacada só, pelo menos 2 mandamentos ele está quebrando. Ele então reconhece a sua condição, ele reconhece a sua condição de pecado, ele traça esse plano, reconhece que é indigno de ser chamado filho do seu pai. E quantas vezes as pessoas no processo de conversão também reconhecem a sua indignidade. Embora a Bíblia nos diga que todos nós somos imagem e semelhança de Deus, e isso que nos confere dignidade, e isso é uma grande contribuição da cristandade para toda a sociedade, toda essa discussão que você vê nos jornais, TV, nas brigas entre polarização política, lado A, lado B, quando se usa essa expressão dignidade da pessoa humana, ou dignidade da pessoa, dignidade do indivíduo, isso tudo é graças a uma percepção cristã da criação. Nós entendemos que porque somos imagem e semelhança de Deus, todo ser humano tem uma dignidade intrínseca.
porque ele é criação de Deus, imagem e semelhança de Deus. Há uma imagem empregada nele a partir do próprio Senhor, e essa imagem confere a ele dignidade. Contudo, há mesmo essa dignidade, quando nós nos deparamos com o pecado, nós precisamos entender que para nos aproximarmos de Deus e ter essa dignidade restaurada, nós precisamos enfrentar a indignidade humana. O que esse jovem faz ali é reconhecer que ele se tornou indigno da graça do Pai. Pelo modo que nós vivemos, nós nos tornamos indignos da dignidade humana. Pelo modo que esse jovem viveu, ele se tornou indigno da dignidade que ele tinha dentro da casa do seu pai. Ao rompermos com aquilo que é maior do que nós e acharmos que somos suficientes em nós mesmos, nos tornamos indignos da dignidade que Deus nos deu. Então, o filho mais jovem reconhece a sua indignidade, se arrepende do caminho errado e agora ele busca restabelecer esses laços rompidos. Contudo, essa sua mente inebriada pelo pecado, mesmo depois do arrependimento, não deixa ele perceber que a graça é maior do que isso. Ele está pensando em compensar o seu pai, mas ele vai se deparar com algo que é maior do que isso. Ele vai se deparar com graça. E aquele jovem achou que precisava restituir o seu pai, o que é plenamente normal, afinal de contas, ele fraudou o seu pai. Contudo, não basta ele se arrepender, não basta restituir, porque esse é o padrão racional. Ele quer restituir o seu pai, ele acha que precisa restituir o seu pai, mas então ele vai ao pai e propõe essa mensagem. Ele chega até o seu pai e deseja ser tratado como um dos empregados. Contudo, agora ele vai se deparar com uma situação que vai tirar todo esse seu plano, ou melhor, vai derrubar boa parte do seu plano por terra. Ele vai então, volta para casa e chegando no meio do caminho, o texto diz que ele, se aproximando da cidade, o seu pai o vê de longe e corre na sua direção. Ou melhor, vou ler o texto para ficar mais fácil. Ele diz, e levantou-se e foi para o seu pai. Verso 20. Estando ainda longe, seu pai o viu, enchendo-se de compaixão e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Mais uma vez eu me coloco no meio da plateia que estava ouvindo Jesus. Jesus deve ter ouvido algumas reações do tipo, como assim? Como assim esse pai se encheu de compaixão por esse jovem? Isso está errado. Até a parte do que o jovem estava tentando compensar, tudo bem, a gente até tolera. Mas como assim esse pai se encheu de compaixão e, pasmem, correu? E aqui é um ponto interessante que para a gente não faz muito sentido. Porque hoje a gente vê adultos, pequenos, crianças, senhores, correndo. Mas na tradição judia e até mesmo na tradição grega da medieval, antiga, do mundo antigo, perdão, medieval não, do mundo antigo, um nobre, ou melhor, um patriarca, uma pessoa de autoridade, só não corre. Entendeu? O mundo pode estar desabando, mas ele não corre. Os outros correm. Entendeu? Crianças correm, empregados correm, os jovens correm. Se ele precisar que algo seja feito com antecedência, ele manda os outros correrem, mas ele mesmo não corre. E o texto diz que esse patriarca, esse senhor, essa autoridade naquela comunidade ali, ele simplesmente corre com o coração cheio de compaixão em direção daquele jovem. Então, as pessoas que estavam ouvindo Jesus, com certeza estão dizendo, como assim? Esse homem se enche de compaixão por um moço que simplesmente desejou a morte dele, tratou-o como morto, e ele ainda está com o coração cheio de compaixão por esse jovem? E mais ainda, ele se humilha mais uma vez a correr em direção a esse jovem, porque para um patriarca, correr é sinal de humilhação, é um ato de humilhação. Então, as pessoas vão ouvindo aquilo e vão vendo aquele pai que está sendo constantemente humilhado, mas é um pai que constantemente mantém o amor e a compaixão pelos seus filhos. Então Jesus diz que ele estando longe, ainda longe, seu pai o viu. A ideia aqui que dá também é que esse pai, ele estava mais ou menos, isso era algo comum para ele. Esse filho, o texto não diz quanto tempo ele passou longe dos pais, a gente não sabe o tamanho da fortuna para tentar calcular mais ou menos, mas existe algum tempo, pelo menos aqui 1 ano, 2 anos, e o que dá a entender é que esse pai está constantemente de olho na estrada. Esse pai está vigiando a estrada. Todos os dias ele olha para a estrada e vê, será que agora ele vai vir? Será que hoje meu filho aparece por aqui? Esse pai, ele continua procurando pelo filho.
Assim como o pastor procurou pela ovelha perdida, assim como a mulher procurou pela dracma perdida, esse pai continua procurando pelo filho perdido. Continua procurando o filho perdido. E ele, nessa sua prática, acaba percebendo a chegada do filho, e aqui os exegetas dão diversas explicações para essa ação do pai. Mas, basicamente, as explicações enriquecem, tem todo um contexto cultural. Provavelmente esse jovem poderia ser violentado pelas pessoas na rua, quando o vissem. Provavelmente esse jovem, ou no mínimo, ia ser xingado, ia ser maltratado, ele podia receber algum tipo de violência física, talvez pudesse ser condenado por apedrejamento, alguma coisa nesse sentido, porque ele está passando no meio da comunidade até chegar ao seu pai. E é interessante que o jovem sabe que isso é possível e ele vai enfrentar a situação. E o pai, quando corre para ele e o abraça, e o texto é interessante porque o texto diz que o pai se lança no pescoço do filho. É quase como se o pai fosse mais baixinho, o filho fosse mais alto, e o pai dá um pulo e se agarra no pescoço daquela criança, daquele jovem, e o beija. E aqui, com esses símbolos, o que Jesus está dizendo para a sua plateia é: esse pai está protegendo ele. Está dizendo, esse jovem, ele não é mais um indigno, ele está comigo, ele está sob a minha proteção. O pai se humilha diante da comunidade para resgatar o seu filho, para tirar o seu filho de uma situação de possível perigo. E aí o texto continua dizendo que o texto dizendo que o pai lançou-se ao seu pescoço e o beijou, e Jesus está apresentando uma imagem aqui de um Deus completamente incompreensível para aquelas pessoas. Um Deus que, mesmo sendo humilhado por nossos pecados, rejeitado pelas nossas ações, continua a se humilhar a fim de que possa nos abraçar e estar de novo em comunhão conosco. Aquele pai queria estar em comunhão com seu filho e ele continua se humilhando para estar em comunhão com seu filho. Esse é o Deus a que nós servimos. Um Deus que se fez um de nós em pura humilhação, a fim de que ele pudesse estar conosco de novo. É isso que o apóstolo Paulo nos diz quando ele fala aos Filipenses, capítulo 5, do verso 2 em diante, quando ele diz que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem e humilhou-se a si mesmo e foi humilhado até a morte, e morte de cruz, a fim de quê? A fim de que nós pudéssemos ter paz com Deus. E por conta disso, Deus o exaltou acima de todo nome, e lhe deu um nome acima de todo nome, e aí o texto continua falando da exaltação de Jesus. Esse é o Deus que Jesus está apresentando aos seus ouvintes. Um Deus Pai que assume toda a humilhação a fim de trazer de volta para si o seu filho. E o pai, então, faz esse gesto de graça tão grande que o rapaz não consegue nem apresentar o seu plano direito. Ele não apresenta o plano por completo. O texto nos diz que Jesus, falando, diz: olha, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele reconhece a sua indignidade. Aí ele diz: olha, não sou mais digno de ser chamado teu filho, e para por aí. Ele não consegue apresentar aquela proposta: olha, deixa eu te compensar, me trata como um empregado, deixa eu trabalhar para o Senhor, a fim de que eu possa restituir aquilo que eu fraudei do Senhor. O texto nos diz que ele é interrompido pela ação do pai. O pai não se importava mais com aquela situação. O importante para o pai era que o filho estivesse ali. O pai não se importava mais com o que o filho fez no passado. O importante é que o filho se arrependeu e voltou. E aí o texto nos diz que o pai não se importava se o jovem vai restituir a honra ou não, os bens ou qualquer outra coisa. O pai só queria o filho perdido. Enquanto o filho queria as coisas do pai, lá atrás, agora o pai queria apenas o filho. O pai sempre quis apenas o filho. Então, Jesus disse que o pai dá uma ordem aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. E a melhor roupa é a roupa do pai. A melhor roupa é a roupa do pai. A melhor roupa na casa de um patriarca é a dele. Por isso que os irmãos de José brigam tanto com José lá atrás. Porque José recebe uma túnica que é digna do patriarca. E não é digna do filho mais novo entre os filhos mais novos. Então é por isso que os irmãos brigam tanto com ele lá no livro de Êxodo. Ou melhor, no livro de Gênesis, perdão. O fato é que o pai diz aos seus empregados: tragam a melhor roupa e vestir nele.
E depois, pondo-lhe um anel no dedo. O anel simboliza que aquele moço agora é parte daquela família de novo, ele passa a administrar os bens, porque naquele tempo ninguém assina, não tem caneta, não tem assinatura. A assinatura é feita por um anel, tem um sinete, um símbolo no anel, você põe lá numa marca em vela, lá em cera, e aquilo ali é a assinatura do contrato. Né? Então, quando o pai diz, coloca no dedo dele o anel que é meu, então ele faz parte da minha vida de novo, ele faz parte dos meus bens de novo, meus bens voltam a fazer parte da vida dele, eu e ele estamos juntos de novo, ele é meu filho outra vez. O que ele está dizendo é isso, e quando ele diz aos empregados, coloque sandálias nos pés dele, o que ele está estabelecendo é, ele é meu filho, e ele é chefe de vocês, ele é patrão de vocês, e vocês são empregados dele. Quem vai calçar os pés dele é vocês, os servos. Então o pai está restituindo aquele filho ao seu estado original. Ao seu estado original. O filho que deixou de ser filho por livre vontade, volta agora a ser filho por adoção. O pai traz de volta o filho para casa. Como se ele estivesse basicamente adotando de novo aquele jovem. E os ouvintes de Jesus certamente entenderam que, no fundo, aquele moço passou a vida inteira se relacionando de forma errada com o pai. A relação para o jovem se resumia apenas a regras, padrões éticos e paradigmas estabelecidos pelo pai, que ele queria se libertar, ele queria independência daquilo. Ele não queria cumprir as regras do pai, ele queria os bens do pai. Ele queria se relacionar com o pai apenas por causa dos bens. E assim ele se relacionava com o pai. O pai tem regras que eu não quero cumprir e bens que eu quero possuir. O pai é um mero obstáculo nessa relação. Quando ele volta, e ele pensa que vai voltar para aquela regra, tentando restabelecer ali um método de restituição do pai, o que ele ouve do pai é que o pai quer relacionamento com ele. O pai não quer se relacionar com os bens, o pai quer se relacionar com ele. Para finalizar, o pai então resolve matar o novilho. O texto aqui é interessante porque ele não está matando um mero bezerro, ele está matando o melhor bezerro. Na versão que eu li, diz que é como se fosse aquele bezerro que está guardado ali para aquela grande festa, para aquele grande momento, para aquele momento importante. E eu não sou entendido, obviamente, de pecuária, né? O irmão Júnior pode nos auxiliar melhor, mas esse churrasquinho aqui que o pai está fazendo não é um churrasquinho para 5, 6 pessoas, tá? Se ele mandou matar o novilho gordo, é muita carne, é muita coisa. É muita coisa que está sendo ali colocada e não ia ser uma festa pequena. Não era uma festa só para o pai, o filho e o outro irmão, a mãe talvez, aqui o texto não cita se tem uma mãe ou não. Ele está preparando uma festa para todo mundo que está ali ao redor. Ele quer que todos estejam envolvidos. E o texto diz que a festa começa, e aqui é interessante, porque lá atrás a gente lê um texto dizendo que Deus está preparando uma festa com carnes gordas, né? E no texto aqui, numa das traduções que eu estava estudando, eles se referem, a minha diz que é o melhor bezerro, em outra diz que é o novilho gordo. Em outras traduções diz que é o novilho gordo. Então, aparentemente tem aqui algumas ligações, quem está ouvindo está percebendo aqui as ligações que Jesus está fazendo. Então, o que Jesus está dizendo, olha, esse filho se arrependeu, voltou para casa, o pai o recebeu e agora é hora de festa. Agora é hora de celebrar. E aí ele diz, porque esse meu filho estava morto e reviveu e havia se perdido e foi achado, e aí começaram a se alegrar. Quando o filho pede a herança, ele quer que seu pai esteja morto, mas é ele que sempre esteve morto, mas agora ressuscitou. Esse é um Deus inconcebível, tanto antes como hoje. Um Deus que, mesmo sendo humilhado, continua a buscar comunhão com aqueles que humilharam. Mesmo sendo constantemente maltratado e ofendido pelos nossos pecados, ele não está buscando restituição, mas comunhão. Deus não está buscando restituição. Deus está buscando comunhão com seus filhos. Deus não quer que você restitua algo que você fraudou dele. Para isso, Cristo já morreu na cruz por nós. O que Deus quer é comunhão conosco. Esse é um milagre, uma bondade invencível, uma bondade de um Deus invencível. Contudo, a parábola tem uma segunda fase. A parábola vai ainda contar um pouquinho da história do filho mais velho. Eu quero finalizar fazendo aqui algumas
apontamento sobre esse filho, porque é importante entendermos. Porque, como eu disse aos irmãos já no início, Jesus está falando com dois públicos ali. Ele está falando com os pecadores e os publicanos, que prontamente se identificaram com a história desse jovem, desse irmão mais jovem, com as pessoas que estavam ali ao redor. Eles prontamente se identificaram com essa história, mas Jesus precisa tocar no coração de um outro grupo que está ouvindo ele ali, e ele passa então a narrar a história do irmão mais velho. O texto diz no verso 25, o seguinte: o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças, e chamando nos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E aí o servo responde: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. O filho mais velho, indignado com tudo aquilo, não quis participar da festa que o pai ordenou que fosse realizada. E o pai, mais uma vez, é humilhado, agora pelo filho mais velho. O pai precisa sair de dentro da festa, vir para fora da festa, insistir para que seu filho entre na festa. A festa já estava acontecendo. Aquele jovem, de repente, sei lá, se a gente puder até tentar achar algum tipo de justificativa para suas ações, podia ter esperado a festa acabar e dizer: pai, poxa, né, vamos lá, vamos pensar direito, o cara saiu daqui, fez essa coisa toda, né? Mas não, ele se coloca na porta da festa, fica com cara de paisagem ali, com cara de poucos amigos, os convidados vão entrando e vão vendo aquela cara dele, de poucas amizades, e o pai, então, precisa sair de lá e insistir com o filho. Ele é o pai. Ele não precisa insistir com ninguém. Isso é uma coisa interessante. Na paternidade, a gente vai vendo algumas coisas. De vez em quando, eu me vejo negociando com a Elisa e insistindo com a minha filha para que ela faça alguma coisa. E tem hora que eu falo: Elisa, eu não sou igual a você, eu sou seu pai. Eu tinha que te dar uma ordem e você tinha que obedecer. E aí, por amor, a gente fica ali naquela coisa, vai de lá, vai de cá, para tentar chegar a algum lugar, para tentar convencer. E é o pai, mais uma vez, se humilhando aqui. Ele sai de dentro da casa e vai negociar com o filho mais velho. Ele vai dizer: vamos lá, meu filho, entra, o teu irmão estava morto, ele estava perdido, ele voltou para casa, vamos celebrar. Mas não, o filho mais velho bate o pé e, indignado, ele começa a discutir com o pai e ele diz: olha, pai, há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro. O filho mais velho também se relacionava de forma errada com o pai. Mais um filho também se relacionava de forma errada com o pai. Perceba que ele se via como escravo do pai. Ele diz: olha, eu estou aqui há tantos anos te servindo. Eu estou aqui há tantos anos trabalhando junto com os trabalhadores. Ele não entendia que ele era filho. Ele se via como um empregado, que precisava conquistar os méritos para ter acesso aos bens do pai. Porque, no fim das contas, tudo que ele queria é ter acesso aos bens do pai. Então, por um caminho diferente do outro irmão, ele também olhava para o pai como um empecilho. Porque, no fim das contas, ele queria os bens, tanto quanto o outro. Enquanto um matou o pai e sumiu com os bens, o outro permaneceu ali tentando merecer os bens. Mas nenhum dos dois se relacionava com o pai. Nenhum dos dois buscou se relacionar com o pai. De novo, a relação não é com o pai, mas com os bens do pai. Enquanto um queria quebrar as regras para ter os bens dos pais, o outro queria seguir as regras para merecer os bens dos pais, os bens do pai. Mas nenhum nem o outro queriam o pai. Esse pai tinha 2 filhos perdidos. Assim como o filho mais velho, tem gente que não quer entrar na festa, pois briga com Deus, pois embora Deus tenha feito tudo certo, da melhor maneira, tenha seguido todas as regras, aparentemente nada dá certo para ele. É porque no final, quem pensa assim, não quer se relacionar com Deus, quer se relacionar com as coisas de Deus. E não quer se relacionar com o dono das coisas. Quero finalizar com algumas aplicações. Nessa história, nós temos 2 modos de nos relacionar com Deus. Tem gente que é como o filho mais novo, que precisa romper os laços e gritar por independência e acabar virando escravo das suas próprias loucuras. Tem gente que é como o filho mais velho, que acha que precisa fazer por merecer a graça do pai e acaba vivendo como escravo. Ambos, na sua luta,
por tentar ter acesso apenas aos bens do Pai, àquilo que o Pai pode lhe oferecer, acabam também como escravos, sem ter liberdade, sem ter acesso às coisas do Pai, e sem felicidade e sem alegria. Eu não sei com qual desses dois você se identifica nessa noite. Eu não sei se você se identifica com aquele que estragou tudo e foi para longe e precisou se humilhar para voltar para casa, ou se você se identifica com aquele que sempre esteve dentro de casa, perto do Pai, mas achando que precisa fazer por merecer a graça do Pai e a vontade do Pai. Independente disso, o que você precisa entender é que o Pai quer se relacionar com os filhos. E aí me vem um texto interessante de Mateus, o Evangelho de Mateus, quando Jesus Cristo ensina aos seus discípulos, dizendo uma coisa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando Jesus fala aos seus discípulos que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, o que Jesus quer dizer é: relacione-se com o Pai, relacione-se com Deus, busque se relacionar com Ele, tenha intimidade com Ele, conheça Ele, seja conhecido por Ele, ande com Ele. E os bens, as outras coisas, o Pai vai te acrescentar. Porque o Pai diz o quê ao filho mais velho? Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho sempre foi teu. Então, meus queridos, o que a parábola dos filhos perdidos pode nos ensinar? O que ela precisa nos ensinar é que nós precisamos buscar nos relacionar com o Pai. Nós precisamos buscar nos relacionar com Deus. Nós não precisamos buscar nos relacionar com aquilo que Deus pode nos dar, mas sim com Deus. E as outras coisas, elas nos serão dadas no devido tempo. Elas serão acrescentadas à nossa vida no devido tempo. E ainda que elas não cheguem, o que nos basta é o relacionamento com Deus. Porque está prometido para nós uma grande festa. Está prometido para nós ter acesso a todos os bens do Pai. Está prometido para nós ter acesso a toda a graça do Pai. Ainda que nós não experimentemos nessa vida, uma coisa é certa: na eternidade, experimentaremos por completo, por total, sem nenhum tipo de ressalva. Então, nessa noite, meu querido, eu quero convidar você a buscar um relacionamento com o Pai. É o que você precisa nessa vida, é buscar um relacionamento com o Pai. Não procure se relacionar com as coisas do Pai ou com aquilo que o Pai pode lhe dar, mas busque se relacionar com o Pai. Quero convidar você a baixar a sua cabeça para juntos orarmos.